Esse é Dan Cole. No último ano ele faturou mais de 15 milhões de reais na internet. E o mais impressionante, ele não tinha nenhum funcionário. Como isso sequer é possível? A verdade é que ele não é nenhum gênio, mas descobriu um modelo de negócio revolucionário, o One Person Business, o negócio de uma pessoa só. Agora você vai descobrir como funciona esse modelo de negócio, que as pessoas não precisam ser gênios para faturar milhões de reais. Vamos analisar diretamente como pensa a cabeça de quem está por trás de toda essa nova onda. Olhar para a história dele e entender como ele construiu esse negócio que faz tanto dinheiro com tão poucos recursos. Quando eu digo que Dan Cole não era nenhum gênio, é porque ele realmente era um cara normal, assim como a maioria das pessoas. Mas ele tinha um diferencial: ele era observador. Ele sabia observar o ambiente ao seu redor e, quando criança, ele percebeu uma coisa. Em todos os lugares que ele olhava, ele via pessoas tristes com a própria realidade, infelizes com o próprio emprego, rotina, relacionamentos e até consigo mesmas. Mas bem lá no fundo, ele sabia que deveria ter outra forma de viver, que não trouxesse tanta insatisfação com a própria vida. Então, desde criança, ele nunca deixou de querer ao máximo evitar esse tipo de vida, de acordar, cumprir as 8 horas de trabalho, chegar exausto, dormir e repetir. Ele tinha pavor disso, mas reclamar não iria trazer um resultado diferente para sua vida. Dan sabia que a única coisa que poderia tirar ele desse caminho que todos são pré-condicionados a viver era assumir responsabilidade e fazer algo a respeito. Apesar disso, uma coisa que ele estava muito animado para viver eram os 4 anos de faculdade. A ideia de conhecer novas pessoas, experimentar novas coisas, pareciam interessantes para ele. Mas o mais importante era, na faculdade, ele teria o tempo necessário para construir uma fonte de renda que permitiria que ele não tivesse que trabalhar para os outros, em um emprego convencional das 9 às 5. Então, a partir do momento que ele pisa no campus da Arizona State University, ele soube que era vida ou morte. Ou ele faria acontecer nesses 4 anos, ou ele poderia acabar vivendo seu pior pesadelo. O relógio começou a correr, e a pressão já era uma realidade. Dan tinha que criar um negócio bem sucedido e estava disposto a dar o seu melhor para isso. E logo no primeiro ano dele na faculdade, ele começa sua primeira empreitada. Ele cria um canal fitness no YouTube com um amigo dele da faculdade. Eles faziam vídeos de treinos, vídeos educativos, de desafios de comida. E ele chegou até a conseguir 20 mil visualizações em um vídeo de desafio comendo 10 mil calorias. Isso deixou ele muito animado com o YouTube. Depois de uns meses, eles desistiram do canal. Tudo que ele fazia da sua vida nessa fase era jogar videogames, em festas e assistir aulas de alguns assuntos que o interessavam. Ele tinha esquecido seu objetivo inicial de não ficar preso no caminho convencional e construir um negócio que o tiraria desse caminho. Foi nessa época que aconteceu um marco na sua vida que mudou tudo. Esse que colocaria ele de volta no caminho de se tornar um dos maiores empreendedores da internet. Na vida, os momentos de maiores dificuldades são os maiores catalisadores de mudanças. E foi isso que aconteceu com ele nessa fase que ele estava meio perdido. Um dia ele estava com um grupo de amigos no estacionamento ao lado do dormitório dele na faculdade, e eles estavam fumando aquela droga verde. Nesse momento chegou uma viatura de policiais que prenderam Dan. Eles foram firmes com ele, pegaram suas digitais e o interrogaram para descobrir quem era o vendedor. Quando chegou em casa para as férias de verão, ele recebeu uma carta da justiça dando 2 opções para ele: ir a tribunal defender seu caso e correr o risco de ser condenado, ou um programa que ele teria que pagar até 10 mil dólares e iriam fazer exames toxicológicos surpresas nele em até 6 meses. Ele escondeu isso de seus pais e lidou com tudo isso sozinho. Isso o assustou demais, mas era o que ele precisava para lembrar do compromisso que ele fez consigo mesmo, de assumir a responsabilidade, de trabalhar duro, para evitar a todo custo ficar preso numa carreira convencional. Esse acontecimento reacendeu em seu peito a chama pela busca pela liberdade e uma vida que fizesse sentido. Nesse momento ele ainda não sabia, mas isso seria uma virada de chave total, que colocaria ele no caminho certo para descobrir o One Person Business, o negócio de uma pessoa só. Em uma realidade que estava tão difícil, ele nem sonhava que em alguns anos ele estaria lucrando milhões de dólares por ano, trabalhando ainda com as coisas que ele mais gostava. Após tudo isso, ele teve um recomeço. Ele comprou o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, na esperança que isso o ajudasse a lidar com o sofrimento pelo episódio da prisão. E deu certo. Ele se sentiu melhor e aceitou o que fosse acontecer na vida dele. E aquela motivação do começo estava de volta. E ele voltou a produzir vídeos pro YouTube. Agora, não vídeos falando com a câmera, não mais treinando. Mas ele acabou falhando. No segundo ano de faculdade, Dan se interessou por fotografia e usou o dinheiro que ganhou no estágio de férias para comprar uma câmera. Ele nem gostava tanto de tirar as fotos, mas sim de editar tudo no Photoshop. Com isso, ele foi crescendo um perfil de artes no Instagram, que chegou a mais de 2.500 seguidores. Com o tempo, ele se cansou disso, mas nesse projeto,
ele descobriu a importância do design gráfico e foi plantada uma pequena semente lá no fundo de sua mente sobre a possibilidade de crescer na internet postando conteúdo de qualidade. Nesse mesmo ano, Dan tentou outros modelos de negócio também. Aqui ele estava começando a se aprofundar no marketing digital, quando ele tem a ideia de criar uma agência de tráfego pago no Facebook. Então ele comprou um curso em que aprendeu vendas, gestão de tráfego e principalmente para tráfego local. Depois de 3 calls de vendas mal sucedidas, ele desistiu. Mas apesar da falta de paciência, ele acabou aprendendo sobre marketing de resposta direta e construção de funis. Tudo parecia não funcionar, mas em meio a tantas derrotas, ele encontrou uma vitória. Ele foi para a primeira rave de sua vida e percebeu que existia muita demanda para as roupas que as pessoas usavam nesses eventos. Então, ao voltar, ele cria uma loja de dropshipping com esse público que gasta $100 em anúncios. Ele consegue fazer sua primeira venda e ficou muito animado com isso. Mas o fato do produto demorar 30 dias para sair da China e chegar para o cliente desanimou ele nesse negócio. Mas nesse ponto ele já tinha uma boa noção de copywriting, vendas, branding e marketing. As coisas estavam começando a se encaixar quando ele começa a estudar web design e fica apaixonado por programação. Ele fica viciado em estudar isso e até consegue alguns clientes de freelancing e consegue fazer quase $500, mas o tempo dele estava acabando. Esse já era o 4º ano da faculdade e nada de criar um negócio bem sucedido. O medo de ter que ceder ao caminho convencional estava começando a crescer. Então, Dan vai para sua última tentativa, o e-commerce. Nessa altura do campeonato ele já estava sem dinheiro algum, então ele pede um dinheiro para o seu pai para começar essas lojas, e seu pai confia nele e dá o dinheiro. Esse voto de confiança de seu pai fez grande diferença em sua jornada. Ele pensou, quase ninguém tem esse tipo de oportunidade, eu não posso desperdiçar. Então ele investe em produto e marketing, faz um produto de qualidade, coloca alguns influencers para fazerem anúncios para ele. Em uma dessas páginas de influencers, um cara comentou chamando ele de palhaço. Ele não conseguiu vender sequer uma unidade do produto. Nesse ponto, ele já tinha gastado todo o dinheiro de seu pai e se endividado com o cartão de crédito. E o negócio ainda não tinha vingado. Ele sentiu que estava fadado ao fracasso. Depois de tantas tentativas, ele sentiu que o que restava para ele era aceitar a carreira convencional. E como ele já tinha terminado a faculdade, ele não teve outra opção. Rapidamente, então, ele consegue um emprego como programador. Esse foi o 2º pior ponto de sua vida, que ele perdeu a esperança. Mas ele mal esperava que em breve as coisas começariam a fluir e dar certo. Por sorte, o emprego de Dan era flexível o suficiente para ele focar em um negócio pessoal paralelamente. Nesse trabalho, ele aprendeu mais sobre o que era necessário para ter uma agência de programação de sucesso. Então, ele começa a atrair clientes e fechá-los em calls, e as coisas começam a dar certo. Com o dinheiro entrando, ele percebeu que a prestação de serviço em programação como freelancer poderia ser a saída para ele. Mesmo que ele tivesse um emprego que pagava bem, ele não estava satisfeito. A criança interior dele, que sonhava em ter liberdade e fugir do caminho convencional, gritava para ele cumprir com seu objetivo inicial. Então ele foi atrás de seu sonho. Ele começou a entrar em estabelecimentos e usar sua rede de contatos para adquirir mais clientes. E as coisas começaram a andar. Ele fechou 3 clientes a $2.500 por mês. Mas isso não era o suficiente. Ele colocou o conhecimento que tinha em funis para jogo e começou a fechar clientes a $5.000. Depois de alguns meses, Dan decidiu largar o emprego e focar totalmente nos negócios. E ao começar a produzir conteúdo no Twitter, ele foi criando uma base de seguidores interessante. Não interessante em número de seguidores ainda, mas sim em qualidade. Ele criou um sistema que foi adquirindo clientes usando o Twitter e chegou a 6 dígitos faturados com a prestação de serviços nesse tempo. Isso são mais de $100.000. Com a base de seguidores dele no Twitter, ele percebe uma demanda de pessoas querendo aprender o mesmo tipo de serviço que ele estava fazendo. Então, ele lança seu primeiro curso, um curso de freelancing. E aí, ele começa a ver resultados nisso. Pouco tempo depois, ele lança mais um curso, agora um curso de criação de sites. E ele continuou produzindo conteúdo para atrair ainda mais clientes, até que Dan chega a 10.000 seguidores no Twitter. E nisso, começa a se desenhar para qual caminho seu negócio iria seguir. Com o rápido crescimento de seguidores no Twitter, Dan sentiu que já tinha autoridade para lançar um curso ensinando a crescer nas redes sociais. E pouco mais de um ano após ter lançado seu primeiro curso, ele bate a marca de $100.000 faturados com seus infoprodutos. Agora, ele sentiu que já tinha encontrado um caminho. Dan Cole percebeu que o que ele mais gostava de fazer era escrever.
E como no funil que ele estava construindo, a principal tarefa que ele tinha que fazer era escrever para adquirir clientes, ele tinha encontrado a rotina perfeita de trabalho, que proporcionava a liberdade que ele sempre quis desde criança. Mas isso ainda não era o que tornaria ele multimilionário. Isso, você já vai descobrir como aconteceu. Após isso, ele lança mais 2 cursos, o 2-Hour Writer e o Digital Economic. Esses cursos ensinam sua filosofia de economia digital e crescimento de negócios na internet a partir da criação de conteúdo. Todos os dias ele passava sua manhã escrevendo por 2 horas o conteúdo que seria postado no Twitter e em suas outras redes. Ele criou um sistema em que ele postava no Twitter, YouTube, no Spotify, Instagram e em sua newsletter, sempre reaproveitando o conteúdo. Com essa consistência e disciplina militar de criar conteúdo durante 2 horas, todos os dias, ele atingiu a marca de $800 mil de faturamento com a venda de infoprodutos em 2022. E no ano seguinte, em 2023, Dan teve $3,3 milhões em faturamento, mais de 15 milhões de reais. Isso dá mais de R$1 milhão por mês. Mas como ele conseguiu isso? O que ele fez de diferente? Tudo isso você já vai entender. Mas todo esse sistema de criação de conteúdo trouxe para ele milhões e milhões de visualizações. Quase 1 milhão de inscritos no YouTube, mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e quase meio milhão de seguidores no X, o Twitter. Tudo isso falando de uma coisa: o One Person Business. Você percebeu que em sua história de negócios, Dan tá praticamente sozinho o tempo todo? É porque Dan tirou esse negócio do chão como um negócio de uma pessoa só. Um conceito que ele criou para representar um modelo de negócio, que utiliza um sistema específico para faturar muito trabalhando sozinho. Ele afirma que até $100 mil por mês, ou seja, R$500 mil, é possível fazer estando sozinho, sem nenhum funcionário. Mas eventualmente vão ser necessários freelancers para contribuir na escala desse negócio. E agora você vai entender como funciona o One Person Business. Dan Cole ficou extremamente famoso mundialmente falando desse modelo de negócio que ele usou para fazer tanto dinheiro trabalhando sozinho. Mas como será que isso funciona? A verdade é que o One Person Business não é um modelo de negócio, mas um sistema com uma série de processos para fazer uma pessoa conseguir crescer um negócio na internet, sozinha. Dan prega que o primeiro pilar para fazer um negócio de uma pessoa só dar certo é que ela precisa se tornar o próprio nicho, ao invés de escolher um nicho específico para trabalhar. Isso significa que a pessoa deve explorar os próprios interesses para criar conteúdo baseado neles, tornando o conteúdo da pessoa original e criativo, além de tornar o trabalho mais sustentável, porque a pessoa vai estar trabalhando com o que gosta. O segundo pilar desse negócio é a escrita. Dan passa todos os dias 2 horas escrevendo para criar conteúdo que ele vai distribuir multiplataforma, assim aproveitando a alavancagem que não só uma rede social pode criar, mas que todas em conjunto. Após escrever, então ele adequa cada conteúdo para cada rede, grava e publica. O terceiro pilar para um One Person Business dar certo é que para isso é necessário que o dono do negócio tenha uma série de habilidades. E foi isso que Dan Cole passou construindo a maior parte do tempo que ele estava na faculdade. Ele falhou muito em vários negócios, mas ele aprendeu sobre design, programação, marketing, copywriting, branding, funis, e a lista vai longe. Ele construiu dezenas de habilidades que foram essenciais para que ele tivesse sucesso em um negócio de uma pessoa só. E o quarto pilar é a alavancagem. Dan usa o máximo de ferramentas para tornar o trabalho que ele realiza mais eficiente. Ele publica em diversas redes sociais o mesmo conteúdo, gerando alavancagem de mídia multiplataforma. Ele tem seus produtos como produtos digitais, assim aproveitando a alavancagem de produtos sem custo de replicação, tornando os produtos escaláveis e não dependentes de sua presença para entrega. Dan Cole utiliza todos esses pilares em seu negócio, não apenas para crescê-lo sozinho, ou com alguns freelancers, mas para educar a audiência sobre esses pilares, gerando consciência neles para quererem criar seus próprios One Person Business. E assim, criando demanda para esses cursos que ensinam justamente esses pilares. Mas não são simplesmente esses pilares que fazem o One Person Business ser um modelo de negócio interessante. A criação de conteúdo vai muito além da exploração dos próprios interesses. Ela é o principal formador de marcas pessoais e fator na construção de audiências. E foi por isso que Dan Cole teve tanto sucesso. Através da produção de conteúdo extremamente consistente por vários anos, ele construiu uma marca pessoal forte e uma audiência gigantesca. O segredo para o sucesso nos negócios na internet está aí, na capacidade de criação de conteúdo para a construção de audiências e marcas pessoais. Se você quer aprender mais sobre isso, recomendo que você assista esse vídeo. Nele te apresento um modelo de negócio que se baseia em tudo isso para faturar muito. Sem mais, eu sou o Gabriel e essa
É a minha mensagem.